O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 504. Star Buff foi atualizado até seu limite. Supernova, agora está permanentemente ativado. Supernova. O buff definitivo que aumenta a eficiência do Star Buff em 10 vezes. No entanto, tinha a desvantagem de perder o efeito divino, uma vez usado. É por isso que Seong Ji-han o salvou com cuidado após obtê-lo e só o usou quando lutou contra o deus marcial. Mas agora eles estão se oferecendo para ativá-lo permanentemente. Claro, não importa quão excelente seja o Supernova, seu efeito de buff seria mais fraco agora como administrador em comparação com quando ele era jogador. Ainda assim, para Seong Ji-han, que estava atualmente em um impasse, esta era uma oportunidade incrivelmente tentadora. Claro, esse efeito veio com uma condição. Para manter a ativação do Supernova, o tubo de batalha deve estar ligado pelo menos 2 horas por dia. Era uma condição que forçava a ativação diária do Battletube. Seong Ji-han rapidamente percebeu o significado por trás disso. Eles querem monitorar meus movimentos. Hoje em dia, ele nem ligava o tubo de batalha, apenas treinava na sala de treinamento vazia. Eles ficaram curiosos sobre suas informações. Oferecer tal buff apenas para observá-lo. Olhando para isso, White parece suspeito. Um Star Buff que força o uso do Battletube. É uma oferta obviamente suspeita. No entanto, se o Star Buff for atualizado e o Supernova for ativado, o desempenho do Heterogeneous Martial Resolve também aumentará. Seong Ji-han decidiu correr o risco para a conclusão do Blue. Além do mais, a sala de treinamento vazia e o administrador negro são igualmente duvidosos de qualquer maneira. Embora ele confiasse em Yoon Seo, que operava a sala de treinamento, ele não podia confiar no lado vazio que era sua fonte. Contanto que tanto as pretas quanto as brancas tivessem pontos suspeitos. Seong Ji-han decidiu usar tudo o que foi oferecido por ambos os lados enquanto se concentrava inteiramente em completar o azul. Tudo bem, vou aceitar. Quando Seong Ji-han respondeu e pressionou sim. Star Buff foi atualizado até seu limite. Quando o tubo de batalha estiver ligado, o Supernova será ativado permanentemente. Para manter a ativação permanente do Supernova, você deve ligar o tubo de batalha 2 horas por dia. Star Buff foi atualizado ao seu limite com a condição relacionada ao Supernova anexada. Eu deveria ligá-lo imediatamente. Agora que ele havia executado simulações o máximo que pôde, e a Heterogeneous Martial Resolve não estava mais ativando. Seong Ji-han ligou o Battletube assim que Star Buff foi atualizado. Oh! Já faz um tempo desde o tubo de batalha de Seong Ji-han. Onde é isso? Parece semelhante à sala de treinamento que ele mostrou antes. Antes a transmissão tocava estranhamente por causa do multiplicador de tempo, mas hoje está normal. Mas a borda da tela está brilhando em branco brilhante, o que é isso? Ah, não sou só eu. O meu também está brilhando. Os espectadores chegaram assim que Seong Ji-han iniciou a transmissão. Aqueles que adivinharam que este lugar era a sala de treinamento ficaram surpresos ao ver que a reprodução estava normal, ao contrário de antes. Uma borda branca brilhante, é o administrador branco? Originalmente, o fluxo de tempo na sala de treinamento e fora dela era diferente. Então a velocidade de reprodução teve que ser ajustada. Aquela borda branca estava corrigindo de alguma forma? O administrador permanente parecia não ter nada melhor para fazer. Enquanto Seong Ji-han estava pensando isso. Isso é por causa do incidente de ausência de Yoon Seo? Por que Seong Ji-han explicaria isso? De verdade, trazendo esse assunto até aqui. Quando o incidente de Yoon Seo foi mencionado em algumas partes do chat, ele contraiu a sobrancelha. O que é esse incidente com Yoon Seo? Você está falando sobre ela não ter comparecido ao jogo da seleção nacional? Ah, você sabe disso. Sim, perdemos para os orcs por causa disso. Isso nunca aconteceu quando Seong Ji-han estava por perto. As pessoas confirmaram que era realmente a isso que se referiam em resposta à sua pergunta. À medida que vozes culpando Yoon Seo começaram a surgir, Sang Ji-han franziu a testa. Por que ela não está se explicando e apenas assumindo a culpa? Se eles estivessem falando sobre isso mesmo no bate-papo de Seong Ji-han, ela receberia ainda mais críticas em público. Se eu disser que ela ajudou a consertar meu rosto, os usos limitados da roda dourada podem ser revelados. Eu deveria dar uma explicação vaga. Ele deu uma resposta simples às pessoas sobre este assunto. Seo estava ausente devido a algo relacionado ao meu trabalho. Também está ligado ao fornecimento desta sala de treinamento. Ah, então ela estava ausente por causa do problema do Sang Ji-han. Achei estranho ela simplesmente se ausentar sem motivo. Se for esse o caso, é compreensível, haha. O problema é perder só porque Yoon Seo assumiu, sinceramente. De verdade, não é constrangedor perder só porque falta um jogador? Embora a maioria das pessoas tenha mudado rapidamente de atitude e concordado com as palavras de Seong Ji-han. Mesmo que seja relacionado ao Seong Ji-han, é profissional perder uma partida? Que ajuda um administrador poderia precisar de sua sobrinha? Não sei que tipo de ajuda foi, mas perdi todos os meus bens por causa disso. Você não precisa mais de uma sala de treinamento neste momento? Uma minoria de pessoas continuou a levantar objeções no chat.
Na verdade, isso foi leve. No chat, alguns até o chamavam de monstro por causa do rosto. Seong Ji-han sorriu ironicamente ao ver isso. Esses caras, preciso discipliná-los um pouco. Talvez ele tivesse sido muito gentil com os humanos até agora. Seong Ji-han cruzou os braços e abriu a boca. Ligo a transmissão depois de muito tempo e vejo algumas pessoas me xingando? Então não estou com vontade de usar minha autoridade para ajudar a humanidade. Acho que esse nível de evolução é suficiente para você? Seong Ji-han, que elevou a humanidade das espécies de nível mais baixo para o nível médio-baixo. Quando ele brandiu a sua autoridade de administrador, a humanidade ficou em alerta. Ah, esses malucos eu. Agora eles estão brigando com Seong Ji-han porque não há mais ninguém para xingar, esses lunáticos de verdade. Vá deixar comentários de ódio em outro lugar. Você quer viver até os 200 ou não? Não mate a galinha dos ovos de ouro, droga. Com certeza, as pessoas reagem quando você diz algo. Ele acrescentou mais uma coisa. Ah, e por precaução, avisarei que é possível rebaixar a classificação da humanidade. A autoridade do administrador pode fazer mais do que você pensa. Na realidade, não havia necessidade de desperdiçar a autoridade para diminuir a posição da humanidade, mas Sang Ji-han mostrou que poderia fazer isso se quisesse. O bate-papo foi rapidamente limpo. Rebaixamento? Isso é ultrapassar os limites. Isso é definitivamente um blefe, ele não pode fazer isso. Seu rosto foi quebrado e virou um monstro, sua personalidade também quebrou? Claro, alguns ainda não pararam de criticar, mas, estranhamente, entre os que xingam, há muitos documentos de identificação com bandeiras de países vizinhos. Devo dar um exemplo de um deles primeiro? Voltar para a série mais baixa seria bom, certo? Quando Seong Ji-han disse que poderia segmentar e rebaixar um país específico, a conversa rapidamente silenciou. Xingando um administrador, eles são loucos? Eles não subiram verticalmente do nível mais baixo para o nível médio por causa do administrador? Abandone esses caras e venha para o nosso planeta. Administrador Azul, seremos seus fiéis servidores. E vendo a reação da humanidade, as espécies alienígenas simplesmente o convidaram para ir até elas. É assim que esse incidente era impensável para o bom senso deles. O World Tree Yggdrasil sugere pressionar os IDs do chat e visualizar as informações das espécies governantes. Ele aconselha que mesmo um administrador temporário deve ser capaz de visualizar as informações do Battlетube e não tolerar a insubordinação, mas erradicar 3 gerações de rebeldes. Além disso, o administrador verde deu um passo além e explicou como usar a autoridade de administrador no Battletube. Oh, nosso sênior, você está me ensinando coisas boas. Seong Ji-han, que só chamava Yggdrasil de sênior quando fazia algo que gostava. Procede imediatamente com um teste. Posso entender outros países, mas fiquei curioso sobre alguns documentos de identidade do nosso país que xingam tanto. Vejamos, Blanchicho, vamos começar com este ID. Ver informações. Visualizando informações das espécies governantes. Zing. Uma janela de status apareceu diante de seus olhos. Como uma janela de status normal, ela mostrava nome, nível e habilidades. O nome é Kim Ezo. Nível 1, não é um desperto? Mas esse nome parece familiar. Quem foi Kim Ezo? Seong Ji-han tentou se lembrar por um momento. Deseja usar uma autoridade de administrador para visualizar informações detalhadas? Quando a mensagem do sistema apareceu, ele pressionou sim. Então, na janela de status que ele abriu, o rosto da pessoa apareceu em tempo real. E informações adicionais sobre sua localização foram exibidas. E Sang Ji-han reconheceu quem era quando viu o rosto. Ah, é aquele garoto cujas sobrancelhas eu arranquei antes. Foi a amiga que brigou com Yoon-se e teve as sobrancelhas arrancadas por ele. Ele claramente se lembrava de ter ensinado uma lição para ela e seu primo naquela época. Humanos realmente não mudam facilmente. Mesmo depois de ser repreendida daquele jeito, ela ainda faz isso. Seong Ji-han considerou revelar esse rosto e janela de status para todos, mas então o público realmente iria atrás dessa pessoa. Ele decidiu não ir tão longe. Em vez de Switch, ele cobriu o rosto e o nome de Kim Hee-soo com a palma da mão e revelou a janela de status para as pessoas. Graças ao nosso administrador sênior, pude ver a janela de status assim. Uau! Isso realmente aparece. A autoridade do administrador é uma loucura. O nome termina com Su. É homem ou mulher? Com uma identidade como Blanchicho, não é uma mulher? Se Seong Ji-han mover a palma da mão é basicamente uma execução pública haha. Yggdrasil não disse para erradicar 3 gerações? Vamos. Vendo a janela de status de nível 1 terminando com XXU, as pessoas mais uma vez perceberam que Seong Ji-han era um administrador. E o público queria que Seong Ji-han retirasse a palma da mão e revelasse o rosto e o nome, mas se eu revelar, eles podem realmente morrer. Estou sendo legal, então vou deixar passar desta vez. Eles ainda são jovens, seria uma pena morrer tão cedo. Vendo sinais de que uma verdadeira caça às bruxas no século XXI poderia ocorrer, ele decidiu não revelá-la completamente. O World Tree Yggdrasil informa que esta é uma misericórdia desnecessária.
Ele diz que seria misericordioso erradicar 3 gerações daqueles que prejudicaram a dignidade do administrador e insiste em revelá-lo imediatamente. O administrador verde disse-lhe para não pensar nessas coisas e apenas esmagá-las. Mas farei isso mais tarde se estiver de mau humor. Seong Ji-han sorriu e descartou a janela de status que havia exibido. A razão pela qual ele revelou a janela de status desta vez não foi para atingir Kim Hye-soo especificamente. Foi para mostrar que, eu posso ver todos vocês. Além disso, se eu for atrás de um, terei que ir atrás dos outros também, e isso seria um desperdício de autoridade. Ele não poderia usar a autoridade apenas para revelar informações sobre tais trolls. Desde o início, Seong Ji-han não se importou muito com as pessoas o xingando. Comparado com quando eu estava na seleção do ZEUA na minha vida anterior, isso não é nada. Naquela época, por causa da acirrada competição de classificação entre os países, ele ouviu todo tipo de insultos de pessoas de outros países. Comparado com aquela época, o ambiente de chat atual era muito limpo. A única razão pela qual isso o incomodou desta vez foi porque Yoon Seo estava sendo insultado. Se não fosse por isso, Sang Ji-han não teria se importado com os insultos que as pessoas lançavam. Agora que este assunto está resolvido, vamos ao ponto principal. Ah, esse ainda não era o ponto principal. Chegamos aqui porque a questão do Yoon Seo foi levantada em primeiro lugar, haha. Eu deveria capturar as identidades de todos que xingaram Sang Ji-han. Eu me pergunto o que teria acontecido com Xixi-su se o nome deles fosse revelado? De verdade, eles podem ter morrido, por criticar Seong Ji-han na Coreia, haha. Enquanto as pessoas continuavam a discutir a conversa anterior, dizendo que tudo até agora era apenas a introdução. Zing. Seong Ji-han ativou a simulação. Então, a característica de resolução marcial heterogênea está sendo ativada. Heterogêneas Martial Resolve, cujo desempenho aumentou junto com a ativação da supernova, uma característica do Star Buff. Estava mais uma vez ganhando estímulo com a simulação com Dongbang Saki, que já havia sido usado como caldo de sopa. Agora, eu posso realmente completá-lo. Seong Ji-han percebeu com certeza que ele poderia unificar Blue e Martial Soul através desta simulação. Serei capaz de sacar a espada Taiji em breve. Os olhos de Seong Ji-han escurecerão quando ele olhou para Dongbang Saki na simulação. Chegou a hora do toque final. E 5 semanas depois, a estatística, intrusão do diabo, foi completamente absorvida por Azul. O treinamento foi concluído.